os bebês recém-nascidos são uma fofura, nós já sabemos. Mas nem sempre é fácil os cuidados iniciais e precisamos de uma certa ajudinha, não é mesmo? Por conta disso, a Nara Martins, que é especialista no assunto, está aqui conosco para tirar dúvidas sobre o tema. Bom dia, Nara, seja muito bem-vinda. É um prazer, obrigada pelo convite. Que bom. Olha, eu comecei o programa hoje falando que eu tô repleta de amor, porque ontem eu fiquei com meu neto. Meu neto, ele tem 2 anos e meio. Mama até hoje, você acredita? Que delícia, muito bom, né? Você acha isso legal? Eu amamentei meu filho aí também por 3 anos e 8 meses. Gente, mas é muito fofo, velho. Ver criança mamando é muito legal. Então, quais são os cuidados principais que devemos ter quando os bebês estão bem recém-nascidos? Cuidado primordial com eles, vamos lá? Olha, tem um bebezinho aqui, esse aqui é o Miguel. O cuidado primordial com o recém-nascido é cabecinha, né? Eles possuem uma cabecinha ainda muito molinha, maior, desproporcional para o restante do corpo. Eles são cabeçudos São mesmo! cabeçudos. E ainda aí, para contribuir, eles não possuem tônus muscular, que é um fortalecimento que a gente já tem para sustentar a cabeça. Então, qualquer coisinha, a cabecinha dele pode tombar para frente, tombar para trás. Então, esse cuidado primordial na cabecinha, principalmente nos 3 primeiros meses, que é quando ele está fortalecendo, né? E tendo mais autonomia de ter essa cabecinha mais segura e firme. Tá, então assim, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Como que eu pego nesse bebê para não ter esse tipo de problema? Perfeito. Então, o que a gente tem que pensar se eu tenho que proteger essa cabeça? Em tudo que a gente for fazer, posso fazer de algumas maneiras diferentes. Eu posso vir com minhas 2 mãos atrás, levando sempre atrás a nuquinha, ó, trazendo esse bebê com cautela aqui para mim, e aí eu venho e passo atrás. Ou então eu posso fazer de uma outra maneira que eu trago o mesmo cuidado. Uma mão atrás da nuca, outra mão atrás do bumbumzinho, segura aqui firme e já encaixa aqui pra mim, ó. E ele fica aqui sem mover essa cabecinha. Por quê? Se eu penso em pegar esse bebê sem essa proteção aqui atrás, se eu erguesse aqui meu bebê, a cabeça fica e o corpo vai. Ah, meu Deus! Então, essa construção de fortalecimento aí se dá nos 3 primeiros meses, que a gente precisa ter mais cautela e mais cuidado por questão desse pescoço. E qual que é a consequência de não ter esse cuidado? Essa consequência pode gerar até uma lesão na coluna, que está em formação. Essa cabecinha pendendo muito para frente, pendendo muito para trás, também pode gerar uma tensão muscular. Também conhecida até como um torcicolo, né? Tá, digamos entendi. assim. E esse fortalecimento, eu gosto muito de falar para as famílias, quando eu faço o curso de cuidados com recém-nascido, que esse bebê, ele precisa de estímulos. A gente precisa estimular esse bebê desde a primeira semana de vida. E um dos grandes estímulos que a gente faz se chama Tummy Time. É uma técnica, um nome americano, que nada mais é que o quê? Colocar o bebê de barriga para baixo, numa base firme, sempre um adulto do lado, para ele começar esse fortalecimento do pescoço. É a primeira musculação que ele faz, né? Então, nada mais é que eu trazer esse bebê aqui, ó, de barriguinha para baixo, mãozinhas para frente, cabecinha lateralizada. O que meu bebê vai tentar fazer aos poucos? Levantar a cabecinha. Levantar a cabecinha. Por hora ele se cansa muito rápido, ou ele não entende a logística, mas ele já está sendo apresentado pela posição e aos poucos ele já consegue ficar por mais tempo com essa cabecinha erguida. Eu recebo muitos feedbacks legais das famílias e teve um em especial, uma mãe com a bebezinha de 1 mês e meio. Ela já falou que com essa técnica, logo que ela iniciou, bem no comecinho de vida do bebê, 1 mês e meio já ficava 4 minutos com a cabecinha aqui erguida. Nossa! Então a gente vê o quanto podemos estimular esse bebê desde novinho, né? Coloca um tapetinho aí de atividade no chão, coloca uns brinquedinhos ilustrativos que chamam a atenção para esse bebê começar a movimentar o pescocinho, começar a se articular e realmente a partir dos 3 meses eu já espero que esse bebê consiga sustentar um pouco mais essa cabeça. Ok, eu vi que você pegou assim, você fez assim bem de ladinho, pegou o pescoço. Uma mãozinha aqui no tórax para ir virando aos pouquinhos. Isso. Aí você pegou depois aqui no bumbum e trouxe o bebê. Tá. E para eu devolvê-lo, a mesma coisa. Coloca o troncozinho deitado firme. E aí aos pouquinhos vai soltando a cabeça. Exatamente. Tem mãe que acha que o filho dela é o melhor filho
é o mais inteligente, é o mais fofo, é o mais precoce. É verdade que bebê com 1 mês, se você botar a mão nele aqui, ele já dá o corpinho pra pegar no colo? Eu vou te contar uma coisa. Esses bebês já nascem surpreendendo a todos. Aí, ó. Eu te falando. Esse pescocinho que eu falei, eles já ficam, às vezes a gente pega aqui o bebê, ó, traz aqui, aí ele mesmo já fica aqui com o pescocinho durinho. A mãe, não, meu filho, calma, deita, espera um pouquinho. O quanto ele já tem nascido cada vez mais esperto. Tem muitas avós que contribuem também no curso, né? Como rede de apoio, elas falam, não, Nara, que isso? A criança levava 1 semana para abrir o olho. Era. Não era? Hoje em dia, o olhão está talado, já quer levantar a cabeça, já quer... O que é isso? E a gente tem visto o quanto eles estão sendo mais estimulados, tendo mais desenvolvimento e com isso deixando cada vez eles mais espertos. Assim, a idade, quando você vai ver, meu Deus, 2 anos já faz isso, seu neto. Né? Pois é. Com 2 aninhos já aposto que já surpreende muita senhora. Nossa, eu canto uma música pra ele e eu falo assim, olha, eu não me lembro, porque eu componho as músicas dele. Ai, que engraçado. Aí eu falo, olha, eu queria cantar aquela música que eu cantei ontem, mas eu não lembro. Ele vai com a melodia e canta ela todinha pra mim. Tá vendo? Agora uma coisa que eu acho interessante é que você falou de antigamente, porque eu me lembro, minha mãe teve 6 filhos, um atrás do outro. Então ela não tinha muito tempo pra ficar curtindo barriga. Hoje em dia as mães falam e conversam, e dededê com os neném, e vai no médico, e faz yoga, e vai pra natação, relaxa, e marido em cima, aquela coisa legal, né? Aí o menino tem mais estímulo. Exatamente. Agora minha mãe que teve 1, 2, 3, 4, 5, 6... Era estimulado pelos irmãos, né? Exatamente. Um irmão já ia estimulando, ajudando, contribuindo. E hoje em dia a gente vê que essa conexão, né? Desde a barriga, desse envolvimento, dessa mãe mais ativa, praticando atividade física, tendo uma alimentação mais saudável possível, comida de verdade, comida né? de verdade. Então, isso já contribui muito até nos hábitos do bebê alimentar, nesse desenvolvimento aí fora. Contribui muito para um parto também, consequentemente um pós-parto, né? Mais tranquilo, cheio de informação, né? O que contribui demais e fazendo com que essa maternidade possa vir ficar mais leve, né? Através do conhecimento. É muito legal isso, mas eu gosto mais de família grande, viu? Não, achei ótimo ter meus 6 irmãos. Com certeza. Agora, uma coisa que acontece muito, principalmente com as mamães de primeira viagem e principalmente com as mães mais tardias. Que tem muitas mulheres que estão priorizando carreiras, estão priorizando um casamento mais tardio, estão tendo filho aí com 35, 40 anos. E essas mães não têm experiência mesmo. Aí a pessoa que está no hospital, às vezes pode até hostilizar, uai, mas você é uma velha, não sabe mexer com neném ainda, mas é o primeiro filho. Quando você vai dar o leite, dar seu peito a primeira vez, não sai o tal do leite. Aí é um desespero. Exato. Como é que faz? Sabe o que é? Muitas vezes a pessoa espera que lá, depois que teve o bebê, o leite já jorre, né? Sim. Já começa a gotejar e tudo mais. E não, a primeira fase do leite materno se chama colostro. O colostro é aquele primeiro leite de imunidade, a primeira vacina do bebê que a gente fala. Sim, é ralinho, né? É muito pouquinho o volume. E sabe por que também ele é pouquinho? Olha o tamanhozinho do estômago do bebê nos primeiros 3 dias, 5 a 7 ml. Então, aquele leitinho de pequenas gotinhas, de pequeno volume, o bebê vai lá sugando, sugando, e a capacidade que ele tem por mamada é de preencher 5 a 7 ml. É o suficiente. É mais que o suficiente, né? E a gente pira, né? Exato. Aí depois de 3, 4 dias as mamas começam a encher mais, ficar mais volumosa. E aí tem o quê? A descida do leite, né? Que a mulher tem apojadura, apoja. E como consequência disso, que é tudo perfeito, Apojadura, né? é o nome? Apojadura. Olha que nome interessante. Olha o aumento gástrico do bebê. Nossa, antes era quase dobrou. Quase, mais que dobrou, 22 a 27 ml. Nossa. Então, eu tenho um aumento gástrico do bebê em decorrência do aumento de produção de leite. Aí sim, nessa fase, que geralmente a mãe já tá em casa, depois dos 3, 4 dias é que realmente esse leite vem com maior volume, maior abundância, né? Então, exatamente isso que a senhora falou. Na maternidade ficam mais receosas, ficam mais preocupadas. Mas não tá saindo leite, o que tá acontecendo? Será que meu bebê vai passar fome? E não, quanto mais esse bebê estimula a mama, fazendo o ato de sugar, mais produção de leite vai tendo. Ah, tá certo. Agora, quando o neném acabou de amamentar, para botar para arrotar, esse também é uma dúvida. Isso também é.
O que acontece? Muitos ficam preocupados e realmente eu entendo a preocupação. Bebês amamentados no seio, eles não vão arrotar com tanta frequência. Ah, não? Não. Sabe por quê? Não. Quando eles estão mamando, o que a gente espera? Que não tenha entrada de ar. Certo. Então esse bebê não é para fazer estalos na mama, não é para fazer pitoquinha. Então nem sempre, quando esse bebê termina de amamentar, eu vou escutar ele arrotar. Nem sempre. Porém, é muito importante que esse bebê fique 20 minutos com a cabeça mais inclinada em relação ao corpo para ter digestão do leite. Ah. Nara, meu bebê acabou de mamar, ele já arrotou. Tem que ficar os 20 minutos. Outra situação. Nara, ele ficou 20 minutos, mas eu não escutei arrotar. Ficou os 20 minutos? Então já é uma margem segura pra gente poder deitar esse bebê e evitar que ele regurgite, que ele vomite, né? É o refluxo fisiológico que 80% dos bebês têm, né? Então eu vejo muitas mães, às vezes, ficando aqui 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas com o bebê esperando arrotar. O bebê tá dormindo. A mãe que tá aqui preocupada e não tá descansando. Mãe é louca. Nós somos tudo, né? Aí depois o bebê acorda querendo mamar de novo e a mãe não descansou, né? Porque ficou esperando o tal do arroto. Agora, se eu isso é vejo, muito importante. Exatamente. Agora, se eu vejo um bebê durante a mamada ou quando eu deito mais agitado, mais agoniadinho, aí realmente já dá a característica que ele precisa soltar um arzinho, né, para arrotar. Então aí a gente levanta, deixa esse bebê mais inclinado, para que ele fique com essa inclinação favorecendo a liberação do ar. Ah, tá certo. Gente, olha, o tanto que isso é importante. E quando se fala de amamentação, tem também uma higiene ou isso não há necessidade? O que você recomenda? Vamos lá. A mulher que está em casa, amamentando e não pensa em doar leite, ela não precisa ficar com aquela logística de toda vez que eu vou amamentar, eu preciso estar higienizando. Eu falo muito, a não ser que você chegue em casa, transpirou muito, o bebê não deu tempo nem de você tomar o banho, vai lá, higieniza, passa uma aguinha, um sabonetinho neutro, ok. Mas as mamadas recorrentes durante lá na sua casa, você não precisa estar fazendo isso, tá? É bem tranquilo você ir lá, expor a mama e já amamentar o bebê. Tá, outra pergunta. Sempre que o bebê chorar, a gente dá o peito? Como é que é isso? Muito bacana. A senhora sabia que o bebê tem a linguagem do choro? 5 tipos de choro. Primeiro choro, não que quer dizer que é o mais importante, mas é um choro que ele vai verbalizar que ele está com fome. É um choro que ele faz assim, né, né. Então, se eu consigo me atentar para esse choro do bebê falando né, ele está com fome. Ele levanta a linguinha pro céu da boca, sinalizando como se ele já estivesse querendo abocanhar e sugar. Que gracinha, que fofo. Mas eu também tenho um choro de desconforto. É um chorinho, um ezinho mais compridinho. Desconforto de quê? Fralda suja, tá muito calor, a posição que tá aqui no braço ele não tá gostando. Então ele vai chorar com desconforto. Não necessariamente é a fome, não. Às vezes a mãe fica tentando já dar o seio, o bebê lá fica muito agoniado e ela vê que não é fome. Às vezes só tira um pouquinho de roupa, ele tá mais transpirando, ou ele tá com a fraldinha suja que você não percebeu, e ele vai lá e fica mais tranquilo. Antes de você falar dos 3 choros, dos outros que estão faltando, é uma coisa que eu desconfio que tá errado. A mãe acha que ela tá fazendo calor, ela pode ficar com uma roupa de alcinha. Agora o bebê tem que ficar quentinho. Não é? Exatamente. Fala isso pra elas ali, ó. Olha ali falando minhas filhas. Gente, o bebê também sente calor. E é por isso que eu falo que esse desenvolvimento dele cada vez tem sido melhor, porque a gente tá deixando esse bebê mais soltinho, tá deixando esse bebê mais livre, né? E com isso, ele tá conseguindo se desenvolver mais. E uma das táticas que eu gosto muito de ensinar pra mãe, pra ver igual o calor, o frio, sabe onde que é? Tórax ou aqui atrás da nuquinha. Porque a primeira coisa que a gente faz é querer pegar a mão ou nos pés. E aí são extremidades. Extremidades sempre são mais frias. Então, se eu apalpo aqui no tórax, eu sinto esse bebê mais pegajoso, mais realmente com calor, ele precisa uma roupinha mais fresquinha. Ou se for ao contrário, eu preciso agasalhar mais esse bebê. Mas normalmente esse bebê, gente, ele sente calor igual nós. O clima aqui é um clima mais quente, a umidade mais baixa, então é um tempo mais seco e esse bebê realmente ele precisa ficar um pouquinho mais tranquilo para dormir melhor, para mamar melhor e desenvolver mais. Então vamos para os outros choros. que dão sinais, né? Exatamente. O outro choro é um chorinho que ele faz, um ezinho mais curtinho. Esse chorinho é o clássico quando ele quer arrotar.
Ele faz pressão tentando eliminar aquele ar que ele não deu conta. Então é um sinal muito clássico. Às vezes ele tá mamando, ele já sai da mama chorando assim, ou ele tá deitado. Aí você pode levantar, deixar esse bebê mais inclinadinho para favorecer o arroto. Certo. O outro choro do sono, né? Esse é característico. Esse é característico, mas antes disso ele já bocejou, ele já coçou o olhinho, ele já ficou com o olhar fixo. E aí esse choro dele, no final, tem tipo um bocejo. Um chorinho mais fechado. Então, realmente, esse bebê já até passou da hora de dormir, já se estressou e, como consequência, veio o choro. Ô, Nara, eu acho que você vai ter que fazer um podcast com todos esses chorinhos para dar para as mamães, né? Eu tenho um post no meu Instagram que tem o som do choro também. Né? Eu apresento elas no curso, depois a gente pode passar aqui, que realmente, escutando, a gente consegue assimilar melhor. E sabe o que é o melhor? Se esse bebê, quando chora com as características e ele é atendido prontamente, ele continua chorando do mesmo jeito, porque ele sabe que logo ele vai ser atendido. É uma comunicação. Malandrinho! É uma comunicação aí. Bom, as principais dificuldades da mamãe e vovós que enfrentam logo no início. Porque vó estressa, né? Porque eu me estressei muito com o meu neto. Meu neto chegou há 2 anos e meio e a mãe e o pai, que é meu filho, muito tranquilo, e eu pirando. Porque eu piro, me lembro da dona Hermínia, né? Porque eu piro mesmo. E o menino ficou 2 dias sem mamar. Eu falei, gente, vamos levar esse menino no médico e tal e tal. Quando chegou lá, o médico estava com quase desidratação. Desidratação. Exatamente. Essas mamadas no começo de vida do bebê, recém-nascido, precisa ser mais frequente. Por quê? Porque a gente tem um bebê que mais dorme do que mama. É verdade. Então, a livre demanda em si, só nessa fase com o bebê, eu costumo dizer que ela é perigosa. Porque senão esse bebê vai dormir demais, tendo risco de desidratar, tendo risco da icterícia, né? Tendo risco da hipoglicemia. Eita! Então, ele precisa ser acordado. Né, para mamar. Até quanto tempo? Até uma próxima consulta com o pediatra e ele avaliar e falar, não, olha, o desenvolvimento aqui do bebê tá bem, tá tendo um bom ganho de peso, eu acho que a livre demanda já pode deixar por ele. Ou seja, quando ele acordar, você amamenta, mas ele não precisa ser mais acordado. Mas nesse comecinho, sim, a gente precisa ter essa atenção maior de acordar o bebê. Você trouxe aqui um pepetão, vou falar pro meu neto, é o pepetão. sutiã, é o biquíni aí de mamas. Como é que é? Como é que você vai demonstrar assim? Me dá aqui o Miguel. Não, peraí, deixa eu pegar o Miguel direitinho. Vou pegar o Miguel certinho. Ô, tipo com luzinho de vovó, gente, meu Miguel. Então, esse sutiã de mamas eu uso bastante, sabe pra quê? Pra demonstrar aquelas massagens que a mulher precisa fazer pra quando o peito estiver mais cheio. Lá na descida do leite. E dói. Dói. E se ela não tomar cuidado, essa mama pode gerar até uma mastite, né? Que é o leite acumulado demais e vai inflamar. Ave Maria. E a dor é imensa. E quanto mais esse peito ficar cheio, mais vai propiciar a dor em decorrência dessa massagem. Então, lá no comecinho, lá na maternidade, eu já aconselho a mãe a sempre fazer essas massagens antes do bebê vir mamar. Porque eu deixo essa mama mais amolecida e facilitando a extração de leite melhor quando o bebê mamar. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, eu sempre gosto aqui, ó. Pega na base do seio, com os 2 dedinhos a gente vai trabalhar aqui nessa parte mais escura que chama areola. Vamos fazer aqui, ó, movimentos circulares de compressão média. Não é só dedilhado e também não é para deixar ninguém machucado. Só essa compressãozinha pra gente atingir também os ductos abaixo aqui, ó. Fiz aqui umas 3 voltinhas, trabalhei a porta de saída, por onde o leite vai sair. Com a mão aberta, agora eu venho massageando toda a mama. Se eu encontrar algum carocinho aqui, ó, eu centralizo mais essa massagem, ou eu posso até fechar a mão e fazer isso aqui por cima, porque esse carocinho é o leite que não está no estado líquido. Ele precisa ficar mais líquido e dissolvido, com a mama mais molinha possível, para mim conseguir, ó, fazer uma pinça, um Czinho, para esse bebê quando vir mamar, não pegar só bico. É aí que começam as fissuras mamilares. Então esse bebê, ele é expert em sugar, só que ele precisa aprender a mamar, a vir e abocanhar uma maior parte da areola para não machucar a mãe. E sabe por quê também? Para ter uma maior extração de leite. Porque os ductos aqui, ó, estão interligados com a areola, não é no mamilo. Se ele fica muito concentrado aqui no bico, no mamilo, ele tem um restinho do restinho de leite.
Quando ele pega aqui mais na areola, a gente até vê, guti, ele deglutina assim lindamente. Então, por consequência, eu tenho um bebê que mama mais, fica mais saciado, dorme melhor, tem um ganho de peso melhor, né? Então, tudo isso contribui, porque às vezes a mãe, quando vai averiguar o peso, ai, meu bebê não ganhou peso, meu bebê tá magrinho, será que meu leite é fraco? Ah, essa é uma coisa que eu queria perguntar pra você. Leite fraco, existe isso? Não existe, não existe. Nós, mulheres, a gente tem o poder de simplesmente possuir o melhor alimento do mundo. E eu costumo dizer que ele é um alimento vivo. Por quê? Ele se molda de acordo com a necessidade que o bebê tem. Através da saliva do bebê, encostando aqui nos receptores do mamilo, ele manda informação aqui pro meu cérebro de tudo que meu bebê tá precisando. Às vezes meu bebê tá um pouquinho gripadinho, a saliva dele já muda e meu leite já altera. Às vezes tá mais doce, mais salgado, mais esverdeado. E a gente não fica vendo essa mudança constantemente, né? Porque não fica bombeando sempre o leite. Então isso aqui vai se adequar à necessidade do bebê. Primeiro leite, colosso, que eu falei da imunidade. O segundo leite já propicia o quê? Um melhor crescimento e desenvolvimento para esse bebê, que é o leite de transição, que fica em média 10, 12 dias. Depois eu tenho uma outra fase do leite que se chama leite maduro. Então primeiro eu tenho um leite bem amarelinho, segundo eu tenho um leite meio amarelado, não tão branco, e na terceira fase um leite mais esbranquiçado e consistente. Tudo isso participando da etapa de vida do bebê. Então, quando eu tenho, às vezes, um bebê que não ganha muito peso, a mãe logo desconfia disso, né? Realmente, meu leite é pouco ou meu leite é fraco. E não! Às vezes, só a gente ajeitar a pega para esse bebê abocanhar mais aqui no seio, ele consegue mamar mais e ter mais extração de leite do que ficar só realmente no bico. Mulher de Deus, esse negócio que você falou aí da transmissão do bebê. Exato, é incrível. Gente, que poder que a gente tem, ó. Poderosas! Exatamente. Muito legal. Agora, você trouxe aqui também um apetrecho aqui que eu não tô entendendo muito bem o que é. Parece que já veio com a manchinha de leite de mãe. Que delícia. Isso aqui é chamado rosquinhas de amamentação. Tem sido muito usado no lugar dos absorventes. Trouxe até aqui uma concha que também é ainda muito usada. Só que o que faz essa concha? Abafa o peito. O peito tá aqui quentinho, tendo vazamento aqui de leite, e se eu venho aqui, abafo, deixo ele escuro, quente, propicia o quê? Fungos. Fungo. Candidíase mamária. Gente, eu nem sabia que tinha isso. Ô, bebezinho, fica aqui. E aqui, ó, a rosquinha faz com que esse mamilo fique pra fora, arejado. Exatamente. Se vazar, essa espuminha aqui absorve, molhou, também tira pra não deixar úmido, põe pra lavar e usa um outro parzinho. E assim vai trocando. Ela fica entre o peito e o sutiã. Na minha época não tinha isso. Coisa moderna, tem também é bom demais, como fazer, né? Com fraldinha, né? De forma caseira também. Eu tenho aqui essas compradas. Mas tudo isso para ajudar e facilitar. Quando que a gente tira a fralda de bebê, hein? Quando? O desfraude. Desfraude. Vamos lá. Desfraude, eu espero que esse bebê me dá sinais que ele está preparado. Então é um bebê que começa a ficar incomodado com a fralda mais cheia de xixi, ou ele já dá sinais, mãe, eu vou fazer xixi, tira minha fralda. Mãe, eu vou fazer cocô, não quero usar mais fralda. Porque se a gente tenta fazer esse desfraude mais cedo e esse bebê não está preparado ainda, eu posso gerar consequências lá no futuro. Um bebê com incontinência urinária, um bebê que não consegue dormir sem fazer xixi na cama, é um bebê que realmente ele não mostrou sinais antes da gente ir lá intervir. Eu sei que às vezes a mãe fica muito ansiosa, querendo tirar logo a fralda e tudo mais, mas realmente, gente, o melhor caminho é esse bebê te mostrar, essa criança te mostrar que está preparada para isso, né? Legal. A menininha, qual é o nome dela? Maria Clara. Maria Clara. As meninas, é verdade que as meninas sugam mais suave do que os meninos? Geralmente eu percebo isso. Os Você meninos tem dois? Exatamente. Um Mas eu tenho só um. Mas tá. nas consultorias, quando eu vou fazer o atendimento, eu percebo que a menina é um pouquinho mais doce, ela mama mais devagarinho. Às vezes ela tem um intervalo maior de uma mamada para outra. Não é regra, né? Mas assim, o que eu mais observo. Bebê, o menino não. O menino logo suga rápido. Daqui um pouquinho ele já quer sugar de novo. Então... e eu tenho um menino por isso e realmente eu falo por experiência. Que legal. Já quer partir pro ataque, já né, Miguel? É mal de todos Miguel, né? Porque eu tenho um Miguel lá em casa. Sim. Nossa, mas ele é terrível também. Só que ele não é humano, mas é danado. Nara, você quer
acrescentar mais alguma coisa que seja importante aí pra mamãe? Isso aqui é pra tirar leite, né? Isso aqui é um coletor de leite. Pra quando a mãe estiver amamentando o bebê de um lado, às vezes fica vazando o peito, né? Pra ela não ficar só usando fraldinha, porque a gente não sabe o quanto de leite desperdiça. O que eu faço? Venho aqui, acoplo esse coletor no seio aqui da mãe. E esse leite vazando aqui, a gente já dá pra montar um estoquezinho. Colocar lá na geladeira, no congelador, pra caso de emergência. Eu preciso sair, meu bebê não pode acompanhar, ou se eu fico doente, enfim, ou volto a trabalhar, super possível, um leite estocado, a gente continuar a amamentação pra esse bebê. Se beneficiando do leite materno. Nara, que trabalho lindo esse seu, viu? Obrigada. O Pai Eterno te abençoe, amém. Que você cresça mais nessa sua profissão, que é muito importante, amém. Que você faz. Eu costumo dizer que se eu tô aqui hoje fazendo o que eu faço, tudo é direcionamento de Deus. Ele trilhou o meu caminho, Ele me mostrou por onde seguir e eu apenas tô crendo na palavra dele, seguindo as direções e sendo, graças a Deus, muito abençoada.